mais uma sessão, né? Eu tenho perguntado aos deputados, né, hoje, com relação ao contexto, né, político, econômico e também com a pandemia que nós estamos enfrentando nesse momento. Ainda o índice de desemprego nacional bastante elevado, né, na casa dos 14%. O Pará tem também suas demandas específicas. Qual é a leitura que o senhor faz nesse momento, principalmente com relação às respostas do governador Helder Barbalho diante desses dilemas e como é que o senhor tem visto isso como deputado? Na realidade, uma época que nós estamos agora presenciando, né, é algo que ninguém imaginava, mensurava de forma alguma o que poderia acontecer nesta pandemia, né, que foi assim uma surpresa, um sinistro no mundo inteiro e que mudou formas, conceitos, inclusive de vida da humanidade inteira. O que acontece no Brasil, acontece na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro. Então, o que houve na realidade, esse choque, né, dessa pandemia, ela fez com que houvesse mudanças de padrões, economia instável, né, questão de maior crise sanitária de saúde mundial. E como você me perguntou com relação ao nosso estado, ao nosso Brasil, digamos assim, mas ao estado no especial, a resposta do governador ela foi muito positiva, né? Nós estamos em um estado com 9 milhões de habitantes, se você confrontar aí, comparar com Manaus, por exemplo, no Amazonas com 3 milhões de habitantes, nós tivemos 5 vezes menos mortes do que aqui, ou seja, enfrentou com muita competência, com muito equilíbrio, essa época de dificuldades, o nosso governador Helder, e fez com que demonstrássemos em números, inclusive dito pelos ministros do governo federal, como aqui foi exemplo de combate à Covid, como foi o caso das policlínicas, né? Não só a policlínica que iniciou aqui na capital, como as policlínicas itinerantes que andaram por todo esse imenso, né, continente, esse imenso país, pode-se dizer assim, a parte que é o nosso estado do Pará, né? O segundo estado em extensão territorial do nosso Brasil. Então, o Helder deu uma resposta positiva. Agora, com relação à economia, com relação até, digamos, até o conceito de vida, evidentemente que houve uma mudança. Vocês observem que parte da economia, muita gente fechou portas que não abrem mais, alguns negócios, e outros que potencializaram. Ou seja, o que leva nas costas a economia deste Brasil, e isso já foi comprovado que mesmo em plena pandemia houve um aumento, né? Ou seja, houve um PIB positivo com relação na economia em todo o Brasil, é o agronegócio, que é muito forte aqui no Pará. Não só o agronegócio, né? Estamos pontuando, digamos assim, o maior produtor de cacau hoje do Brasil, onde nós temos as rodovias que levam a exportação do grão de Mato Grosso, né? E toda uma logística que nós temos, né? Nós temos aqui a questão das estradas do Pará. Se não fosse hoje, Mato Grosso não estaria exportando através da PL 63. Se não fossem as hidrovias, os grandes rios do Pará, nós não estaríamos levando a preço bem mais baixo e competitivo, né, a soja, o boi vivo, né, aqui do nosso Brasil, quer dizer, é o Pará que está levando. Então isso faz com que houve essas diferenças. E evidentemente, como vocês podem observar, por exemplo, o Pará, grande produtor de ferro, tivemos um aumento de 70% aí da questão do ferro e no material de construção. E você fazendo essa avaliação econômica, é aquele cidadão que começou a ter um conceito de vida diferente, tipo assim, poxa, eu tenho um dinheiro ali na poupança, por que não melhorar o meu banheiro, melhorar o piso da minha casa, ter mais conforto, até viver melhor e mais, né? Porque ele começou a perceber que aquele vizinho morreu, o parente também faleceu, né? E começou a vivenciar e acreditar naquela célebre frase, né? Que a vida é muito curta para vivê-la pequena, né? Então o conceito de vida, você observa que já mudou, e a economia mudou, ou seja, o pessoal quer comer melhor, quer ficar com o seu sistema imunológico fortalecido. E aí o que aconteceu? A proteína valorizou, ou seja, o que é realmente factível, o que vale hoje, né? Então assim, começou aquelas coisas virtuais ou fútil, começou a perder o valor e volta a ter valor realmente o que é, digamos assim, o que é real, o que é de concreto,
né? É aquela construção, é a boa alimentação, é a qualidade de vida em geral. Então, o Pará, falo isso assim com relação por morar nesse estado, apesar de não ser, digamos assim, cantar aquela vitória em um sinistro que está acontecendo, mas em tudo de ruim que se aconteceu, a resposta foi muito positiva, principalmente com relação a essa famigerada pandemia que aflige, né, famílias aí do mundo inteiro. E a economia que aguardamos com ansiedade que volte ao normal. Acreditamos que com essa vacinação agora em massa, começa a normalizar a partir do meio do ano, já para o final do ano, acredito que já tenhamos aí uma normalidade. Como nós temos já na Europa, os Estados Unidos, por exemplo, já estão praticamente já fazendo, digamos, shows ao vivo, sem máscara, né? Ou seja, começou a voltar à normalidade, à vida do dia a dia do cidadão aí, do brasileiro, da humanidade. E aqui avança-se a vacinação e é o que a gente acredita que aos poucos está acontecendo, é uma normalidade com relação aí a essa pandemia. E a gente aqui rezar, torcer para que as coisas voltem ao normal e que a gente volte, digamos assim, de forma célere, né, para que a gente possa voltar aí aos trilhos do progresso, fazer com que a economia volte ao normal e a nossa normalidade do dia a dia. A PA 150, eu não vou dizer assim que ela está abandonada por Helder Barbalho, porque seria leviandade da minha parte, uma vez que ele está fazendo muitos trabalhos, né, de estradas para afora e não tem como ele resolver tudo de uma vez só. Mas a PA 150, Tailândia, Goianésia, Jacundá, até Marabá e Pixuna, é um absurdo. Temos matérias específicas sobre isso. Como é que o senhor vê essa questão aí? E o senhor acredita que o governador Helder Barbalho também vai olhar com carinho? Eu não tenho a menor dúvida. O governador Helder Barbalho vai entrar na história desse Pará como o governador que mais asfaltou e vai asfaltar rodovias, PAs que são ligadas aos municípios. O governador Helder, para você ter ideia, eu acredito que quem sabe, digamos, acendeu as luzes vermelhas em estradas que realmente não é que estavam ruins, estavam intrafegáveis ou que não tinha ligação nenhuma. Só para você ter uma ideia, eu vou citar aqui, tipo numa região como é a nossa, que aqui lá era esquecida pelo poder público, lá que se está com alguns problemas hoje, lá na nossa região que nunca tinha ido nada, né? Mas o governador está fazendo uma revolução, eu posso dizer, com relação ao asfaltamento. Aqui em Belém também eu observei isso aí, mas naquela região oeste do Pará, que era assim um descaso total. O que se pode observar ali, assim, é a revolução no asfaltamento urbano de toda aquela região, que foi com o projeto do CAF-NDB, que é o New Development Bank, que são 100 milhões de dólares sendo investido nos municípios, está mudando a cara dos municípios de lá. O governador Helder está ligando toda a Calha Norte, que era um sonho, está fazendo uma grande PA lá, que é a PA 370, unindo dois grandes, que é Xingu ao Tapajós, quer dizer, interligando toda aquela região ali da Calha Norte. Aonde tem estrada da PA está trabalhando. E lá, como foi a questão da carne de sol, como foi aquelas questões de ponte, organizando estradas, é um negócio fantástico. O asfalto na cidade, como tenho certeza que chegou na cidade do sul do Pará lá, ele só da primeira leva foram 500 quilômetros licitados, já tem audiências públicas para licitar mais 500 quilômetros. São 1.000 quilômetros só em áreas urbanas, fora as PAs. Então, o maior investimento da história desse Pará com relação a ligações e a questão a asfaltamento dado pelo estado do Pará. O Helder hoje se consagra como um dos governadores que mais asfaltou na história do Pará, né? E a tendência é melhorar muito mais, né? Você vê os índices do nosso estado sempre melhorando, sempre organizando, e eu não tenho a menor dúvida de que se a PA 150 está faltando aí essa manutenção, chegará com certeza ainda no mandato do Helder Trabalho. Ele trabalha, realmente é um governador comprometido com o estado do Pará.